Bem, eu vou ministrar uma palavra, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias e deixassem abertas. Se tiver uma caneta e uma régua, seria bom. Um lápis, né? Ou um marcador. Deixe sua Bíblia aberta no Salmo 95. Eu vou ministrar uma palavra do livro, do manual Autoridade sobre a Futilidade, parte 1. O título dela é Grite Alegremente. Essa palavra foi ministrada pelo Ivo em 2 reuniões aqui a semana passada em Garanhuns, foi muito bom para a gente. Aliás, esse manual Autoridade sobre a Futilidade, para mim, é uma das colunas desse caminhar. Além dos princípios do reino, os manuais. Eu me lembro que eu tive a oportunidade de estudar junto com a igreja de Araraquara, quando eu morava lá. E foi uma explosão de revelação, de consciência, de quem ele é e do que ele tem proposto para nós e para o seu reino. E domingo passado, a igreja de Taquaritinga me convidou, eu aproveitei e ministrei também essa lição lá na igreja de Taquaritinga, uma reunião online maravilhosa, demos risada, batemos papo. Muito bom estar presente, matando saudade, vendo as carinhas dos irmãos e irmãs da igreja de Taquaritinga. E os irmãos de Taquaritinga, eu falei com eles para eles me ajudarem hoje nessa palavra, hoje. Então, eu vou fazer aqui a introdução, vou projetá-las para você. Abra sua Bíblia no Salmo 95, deixa aberta, porque depois vocês vão entender por que esse salmo, a gente vai ler o salmo. Eu vou fazer um resumo, tá? O Maurício Calil está gravando essa conferência. Quando ela estiver gravada, junto com ela lá no Grupo Corpo, eu vou disponibilizar essa mensagem, tá ok? Quem está no celular, sempre horizontal, o texto fica maior. Vamos lá? Grite alegremente. Olhe como esse ensinamento é uma palavra viva. A palavra viva é eterna, né? Ela não tem tempo, ela é sempre presente e atual. E olhe como ela vai dar uma injeção de ânimo, de fé, vai levantar você da sua cadeira aí, viu? Semana passada, Eliúde, aqui na reunião, ela botou o celular, acho que na reunião da maturidade, se eu não me engano. Eliúde botou o celular assim, parece que em cima de uma mesa, e começou a... Eliúde é movida a adoração, né? E alegria. Essa palavra aqui é a cara de Eliúde. Vamos lá? O Senhor está dando uma chave... Desculpa aí. O Senhor está dando uma chave que o seu povo precisa neste dia. Quando as mãos... Eu estava com a luz apagada. Nada, eu estava vendo. Vendo você. Aleuda. Olá. Quando as mãos se enfraquecem e os joelhos ficam trôpegos, tem um texto lá em Hebreus que fala isso, né? Endireitai os joelhos trôpegos. Imagine você numa batalha. Você sabe que numa luta de boxe, o John fala sobre isso, os boxers, né, os profissionais, eles trabalham muito com a perna. Por isso que eles trabalham muito com pular corda, porque eles têm que se movimentar. Muito movimento para quem trabalha com boxe. E também na batalha física, na guerra física, é muito importante você ter rigidez, porque o seu equilíbrio e a sua força está muito ligado com as forças das pernas. Então, o apóstolo lá, em Hebreus, fala, endireitai os joelhos trôpegos. Às vezes você tem um joelho trôpego, que nem tinha aí o José Abud, o Gilberto e o Aélio. Então, precisa se colocar um implante aí, virar um homem de 6 milhões de dólares. Então, quando as mãos se enfraquecem e os joelhos ficam trôpegos, é tempo para o Senhor trazer a sua força ao seu povo.
se há uma unção repousando sobre nós, deveríamos usá-la para prevalecer sobre todo o poder do inimigo. Então, nós estamos no cume das eras. Um grande confronto entre o reino de Deus e o reino das trevas. A luta espiritual cada vez mais vai se intensificar, porque Satanás sabe que resta ali pouco tempo. Por isso que em Hebreus fala, não deixem de congregar, amados e queridos irmãos. Quanto mais vede que o tempo, né, o tempo do dia do Senhor será um dia de muito conflito, muito confronto. A luz contra as trevas, o bem contra o mal, a verdade contra a mentira. É só ligar as televisões, né, e os meios de comunicação que você vai ver essa briga em letras garrafais. Desfalecer seria uma desgraça para nós. Nossos corações devem se desviar da falta de esperança que repousa sobre o mundo e da futilidade que amarra toda a criação. Olha que coisa linda, vou sublinhar para vocês aqui. Nossos corações devem se desviar da falta de esperança. Lá em Lucas fala que só na expectativa das coisas que deverão acontecer, as pessoas desmaiarão. Né? A gente viu aí grandes pessoas, o número de suicídio aumentou, só nisso aqui, na expectativa que repousa sobre o mundo, falta de esperança e da futilidade. A palavra futilidade, conforme fala em Romanos, a palavra grega, futilidade, significa degradação. Então, o pecado levou uma degradação física, emocional e na natureza. Tudo tende à morte. O salário do pecado, a consequência do pecado é a futilidade. A palavra futilidade significa degradação, deterioração. Então, quando você olha para os seus corpos, né, nós precisamos nos levantar contra isso, essa falta de esperança e futilidade. Se tais sentimentos vierem sobre nós, de desesperança e de que tudo não vai dar mais jeito, esse mundo não dá mais jeito, você está enganado. Né? Aliás, a pior doutrina que já foi introduzida na Igreja de Cristo, eu estou fazendo um estudo sobre isso, foi a doutrina do arrebatamento, porque é uma doutrina de escapismo. O mundo vai ser destruído, vai de mal a pior, a minha esperança está em eu sair dessa terra. Mas a Bíblia nunca falou que Deus vai nos tirar dessa terra. A Bíblia fala que os mansos herdarão a terra. A terra não foi criada para calamidade, não foi criada para ser um abismo. Ela se tornou um abismo em Gênesis, mas Deus a recriou e criou para ser habitada. Então, nós nunca, a batalha é contra a nossa fé, aquilo que nós cremos. As nossas crenças têm que estar muito bem firmadas. Venha o teu reino. É isso que nós vamos ler hoje à noite aqui. Então, se esses sentimentos vierem sobre nós, e nós vamos ver com os nossos olhos ainda grandes impérios, China e outros grandes impérios ainda, serem submetidos ou subjugados ao senhorio de Cristo. Assim como foi a Alemanha, assim como foi a União Soviética, a Babilônia, a Pérsia. Imagine o Egito, né? Aqueles homens com seus cavalos. O povo judeu era escravo. Mas Miriam e o que Deus fez lá, nunca mais o Egito se reergueu. Será que nós somos capazes de crer que Deus abate nações e eleva nações? Ressuscita, traz reavivamento. Né? Eu tenho acompanhado alguns avivamentos que têm acontecido lá na Oriente, lá na Ásia, no nascimento do sol. As maiores igrejas, os maiores avivamentos estão acontecendo hoje. A Coreia do Sul, em Singapura, a China também, gente.
A igreja subterrânea está se levantando na China com grande poder. Nossos olhos ainda verão muita mudança. Não seremos amarrados pela futilidade, não seremos amarrados pelo desencorajamento ou desespero. Olha que palavras atuais. Desencorajamento e desespero. Nem nos encontraremos estressados, fatigados, esgotados por causa da batalha. Tá? Manual para o soldado, e essa palavra é sobrevivência para nós nesses dias. Tempos de batalha, sublinha aqui, a batalha. É a batalha das eras, é o Armagedon, né? A grande batalha espiritual que está sendo travada nesses dias. Por quê? Porque o reino de Deus está vindo confrontar todas as coisas. E ele vai ser estabelecido em todas as áreas da sociedade. Deus vai levantar filhos, presidentes, ministros, educadores, empresários, na área da educação, da ciência, da tecnologia, todo mundo. E nós vamos ver o tempo da mudança da sorte, lembra aí? Buscamos ao Senhor pelo segredo da sua força. Quem quer aí o segredo da sua força? No meio dessa batalha, se nosso joelho ficar trôpego, vai ser uma desgraça. Ele fala aqui, uma desgraça. Então, nós precisamos buscar qual é o segredo da sua força, da força do Senhor. Aquele segredo que o mundo não pode entender. Como que os cristãos eram levados para a arena para serem comidos pelos leões e iam com um sorriso nos lábios, cantando. Aquilo irritava os romanos, mas era um testemunho do que nós vamos ver aqui. As pessoas perguntarão de onde vem a força de Sansão, pois não sabem nem podem entender. Elas olharão e perguntarão, por que esses homens e mulheres têm essa autoridade? Se nem aprenderam a ler? Como entenderemos todas essas pessoas que continuamente prevalecem e não desfalecem, nem são vencidas pelo inimigo? O que é esse escudo invisível? Este estandarte que é levantado contra o inimigo quando ele vem como um dilúvio? O que é que faz com que eles e elas não sejam aterrorizados ou aterrorizadas pelas coisas que vêm sobre a terra? Nós não estamos sendo abalados, porque é necessário que tudo isso aconteça. Jesus já falou em Mateus 24, guerra, rumores de guerras, pandemias, sempre houve, desde o antigo mundo. Né? Eu vi um estudo agora de um pastor que chama Brian Kibuka, de Feira de Santana. Ele traduziu esse livro aqui, ó, Torá, negro. Você não dá nada por ele. Mas eu comecei a seguir ele na internet. Brian, quando eu olhei esse nome aqui, ó, Kibuka, esse cara deve ser um americano. É um carioca, descendente de africano, morou em São Paulo, foi pastor presbiteriano e traduziu Torá. Isso aqui é o Torá. Torá, estou estudando hebraico. O Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Aí como eu queria comprar esse livro, queria saber quem era o autor. Quando eu descobri, o cara mora em Feira de Santana. Ele é professor da Universidade Federal de Feira de Santana. Liguei para ele, conversei com ele, dei graças a Deus pela vida dele. Quando os fundamentos mais profundos são quebrados, mesmo quando o exército pode invadi-los, eles se firmam no livramento do Senhor. Qual é a chave dessa imunidade? Presta atenção, ele está falando aqui de força, superação e da imunidade. Qual é a chave da sua perseverança?
Como é que o fraco prevalece quando o forte cai? Por que eu citei Brian Kibuka? Porque ele ministrou uma série de estudos, ele mandou para mim, sobre a história das pandemias no mundo. Ele é professor do Antigo Egito. Ele fez mestrado e doutorado no Antigo Egito. Aí ele mandou para mim uns vídeos que tem no YouTube, como foi no tempo de pandemia, né? Então, as pandemias já existem desde que o homem é homem. Ele fala Mateus 24. Por que Davi ainda está de pé, enquanto Golias foi degolado? Isso o Senhor deve lhe revelar. Agora entra no coração dessa mensagem, abra sua Bíblia no Salmo 95. O reino será conhecido pela alegria deliberada dos santos de Deus. Essa é a chave dessa mensagem. Grite alegremente. Nos dias da parousia, da presença do Senhor, no Salmo 16, 11, será muito real. Na presença do Senhor, há plenitude de alegria. É isso que nós estamos esperando. Não é medo. Estamos esperando plenitude de alegria. Como Neemias falou nos dias da restauração de Jerusalém, não choreis nem pranteeis, pois alegrai-vos no Senhor. Enquanto o mundo está indo de mal a pior, né? Enquanto o dia do Senhor para o mundo é um grande, terrível dia do Senhor, como John fala, em Sião destruída e restaurada, em Joel fala do grande e terrível dia do Senhor. Mas Pedro, inspirado pelo Espírito Santo em Atos, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo mostrou a outra face da moeda. Porque só o Espírito Santo podia trazer a revelação do outro lado. Em Joel, Atos capítulo 2, fala grande e glorioso dia do Senhor. Então, John fala que a parousia será gloriosa para os filhos, porque a glória do Senhor está voltando para a sua casa. Ele está vindo com plenitude de alegria, porque é tempo de restauração, estabelecimento. É o tempo que o rei está voltando. Parousia é uma palavra técnica que o apóstolo Paulo pegou, uma palavra grega técnica. Paulo pegou esta palavra e introduziu no Novo Testamento. A palavra parousia é uma palavra técnica para a vinda de um rei a uma província, a um país. E durante o tempo que o rei está presente, é que nem a visita de um presidente. Quando o Bolsonaro tem saído aí pelo Brasil, grande alegria em tocar no presidente, se alegrar com o presidente, receber o rei. Quando Jesus entrou em Jerusalém, houve cânticos de alegria. Hosana, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Então, isso é o que está aguardando a gente. Então, Deus trará a sua alegria. Os irmãos de Taquaritinga, fiquem atentos. Depois eu vou abrir aqui a tela. Quem for falar, eu quero que pelo menos 2 ou 3 irmãos de Taquaritinga compartilhem aquilo que eu dei de lição para a igreja de Taquaritinga, lerem essa mensagem e estudarem esses 6 salmos que a gente vai ver agora. Deus trará a sua alegria. Não será uma alegria criada pelas circunstâncias ou pelo meio ambiente. Não é por causa da lua e do sol, mas pelo Cristo em vós. Porque estaremos no meio da desolação de todas as coisas. Não será um otimismo natural. Não é um otimismo natural. Não é um otimismo político. A nossa esperança não está em político, embora Deus utilizará e tenha utilizado homens e mulheres em todas as áreas. Então, não será um otimismo natural, pois os homens mais sábios, hoje, não são otimistas. São negacionistas. Só falam de coisas negativas, que o mundo vai destruir. Olha aqui, ó. Eles têm muito medo no coração. Nós não podemos olhar para as coisas do ponto de vista natural para sermos encorajados.
Algumas pessoas estão predizendo que nos próximos 200 anos o homem terá se destruído totalmente. Hoje o homem tem um poder bélico. Se houver uma guerra nuclear, que não vai haver, mas se houvesse, o John comenta isso em uma das mensagens, inclusive, o homem tem o poder de destruir a Terra mais de 10 vezes. Que ponto de vista otimista. Essa guerra nuclear aí é só briga de gente que fica latindo. Eu tenho mais. É só ameaça. Deus não vai permitir uma guerra nuclear porque ele não criou a Terra para ser destruída. E as nossas orações impedirão isso. Aí entra o coração da mensagem. Os Salmos 95 a 100 são os Salmos do Reino. Então está aí a lição para vocês lerem essa semana. Salmo 95 ao Salmo 100. O Salmo 95, aqui ele faz um resumo dos 6 salmos. Então, como eu falei, estamos gravando, eu vou publicar essa gravação no Grupo Corpo, você distribui para as suas igrejas, vou mandar esse texto para vocês também, tá? E eu sugiro que vocês meditem e se apropriem do Salmo 95 ao Salmo 100. Abra sua Bíblia, eu tive meditando essa semana nesses 6 salmos. Eu vou pincelar alguns versículos para vocês, ó. Se você tiver com sua Bíblia aberta. O Salmo 95 é um convite a cantar alegremente. É isso que o John fala aqui, ó. O Salmo 96 é um chamado para a adoração ao Senhor como um justo juiz, presta atenção, justo juiz, que julgará todas as nações da terra. Então, o John já dá umas dicas para a gente. Ó. E eu vou dar outras para você, para quando você meditar, você se apropriar desta alegria e dessa confiança no reino. Salmo 95 a Salmo 100 são os salmos do reino, e o Salmo 120 a 134 são 15 salmos, são os salmos que a gente lê e se apropria em tabernáculo, o Salmo dos degraus, ou salmos de romaria. Então, 95 fala sobre isso. Observe o versículo 1, 20. Cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo. Rocha, é sempre símbolo de reino da nossa salvação. Alguém abriu o microfone. O versículo 3 fala, porque o Senhor, deixa eu tirar aqui, Vitalina, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei. Você vai observar nesses 6 salmos, quantas vezes é o nome reina o Senhor. Rei, rei. Quantas vezes vem a palavra, ele julgará, ele trará justiça. Quantas vezes tem a palavra nações e povos? Gente, a Bíblia é um livro que trata de governos. A Bíblia não trata de religião. Deus colocou o homem na terra, Adão, para governar, para administrar. As parábolas de Jesus sempre falaram, não de igreja, mas de administração sobre 5 cidades, 7 cidades, administração da vinha. A Bíblia lida, trata de um reino e o confronto desse reino para colonizar a terra. A terra se tornou sem forma e vazia. E Deus colocou o homem aqui para se multiplicar, encher a terra, dominar e administrar. Quando Deus chamou Abraão, foi para se multiplicar, encher a terra, abençoar todas as famílias da terra. Multiplicar. Então tá aí, ó. Salmo 96, versículo 3, se você quiser fazer uma bolinha nesses versículos, por isso que eu pedi para você pegar uma canetinha e destacar esses versículos. 96, 3, anunciai entre as nações a sua glória, a glória do rei, entre todos os povos. 96, 10, dizei entre as nações. Essa é a nossa proclamação hoje. Reina o Senhor. Vamos declarar isso? Eu falo e você repete na sua casa. Dizei
entre as nações. Repito. Reina o Senhor. Versículo 13. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. 97:1. Reina o Senhor. Versículo 2. Nuvens e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. Ele julgará os povos com justiça. Versículo 6 do 97. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. A glória do Senhor está voltando à casa dele. Estude muito sobre a glória. Lembra, 1 Tessalonicenses, ele está vindo para ser glorificado em nós. 98, cantai ao Senhor. Versículo 4, celebrarei com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. A pequena ilha de Fernando de Noronha vai entrar nessa lista aqui, ó. Celebrarei com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e celebrai, grite alegremente. Lembra que o John fala? Grite o gol antes da bola entrar. Na presença do Senhor, versículo 9. Porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. 99, reina o Senhor, versículo 1. Versículo 4, és rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade. Executas o juízo e a justiça em Jacó. Gente, se você fizer um estudo do hebraico, da palavra equidade, justiça e juízo, tem um significado maravilhoso, tá? E para finalizar, ele celebra, acaba com celebração. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Nós temos um hino. Quando eu me converti, em 82, eu tinha um LP só de salmos. E um deles era o 100. Ou, no início da minha conversão, esse salmo 100, cantai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria. E aí vai. Amém? Então, o John explica, ele faz um pequeno resumo aqui, eu ampliei um pouco, para despertar o interesse, e que esta unção de alegria, né, que é a chave da nossa força, venha sobre as nossas vidas. Os irmãos de Taquaritinga que queiram ajudar, 2 ou 3, de forma objetiva, né? Levanta a mãozinha que eu chamo para você entrar. Tem uma mãozinha aí. Horácio foi o primeiro. Então, 2 ou 3 irmãos. É com você, Horácio. Amém. Eu fiz um resumo do Salmo 95. E eu grifei algumas palavras quando começa dizendo, vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo. Eu grifei essa palavra júbilo. Júbilo quer dizer gritar em alta voz, soar uma trombeta, produzir um ruído alto. Às vezes, o grito de guerra era o próprio sinal usado para iniciar o combate com o inimigo. Muitas vezes, era um grito de alegria, frequentemente em resposta à atividade criadora ou libertadora do Senhor, em favor do seu povo. Em vários outros casos, o grito indica triunfo, vitória sobre o inimigo. E depois eu grifei a palavra louvores. Tá? Apresentemos. Onde é que está? Apresentemos ante a sua face com louvores. Louvores significa louvar com ação de graças. A palavra descreve uma oferta de gratidão ou um sacrifício de ação de graças. Cânticos de ação de graças e louvor que exaltam as poderosas maravilhas do Senhor,
refere-se a gritos de júbilo e ação de graças. E depois eu grifei a palavra rei, que diz, porque o Senhor Deus é o grande rei. Rei é alguém que tem poder, autoridade, ou em outras palavras hebraicas traduzida, como senhor, capitão, príncipe, chefe ou governante. E depois eu grifei nesse salmo a palavra mãos, versículo 4, nas suas mãos. Mãos fala sobre poder, sobre autoridade, para indicar direções e força. E depois eu grifei a palavra terra, que fala sobre campo, nações, mundo. No Antigo Testamento, ele se refere a toda a terra sobre o domínio de Deus. E depois eu grifei a palavra formaram. Formaram significa moldar numa forma, e especialmente como de oleiro. Determinar, isto é, tomar uma resolução, moldar, formar, estruturar e fazer. E depois eu grifei a palavra do versículo 6. Ó vinde, adoremos. Esse ato de adoração é dedicado a Deus, porque o Senhor é digno e porque os que estão falando são um povo seu, ovelhas do seu pasto. O verbo significa curvar-se, agachar-se, cair, prestar reverência. E depois eu grifei a palavra povo, que significa um povo como uma unidade, uma congregação, um rebanho, gente, homens, nação e povo. Essa palavra é usada mais de 1.900 vezes para indicar grupos de pessoas que podem ser categorizadas de várias maneiras. Agora eu grifei a palavra do versículo 7. Se ouvirdes a sua voz. Ouvir a sua voz significa ouvir com inteligência, com atenção, com obediência, escutar. O uso mais famoso desta palavra é a palavra introduzida Shema, quer dizer, ouve, ó Israel. Quando Israel se reuniu no Monte Horebe ou no Sinai, o Senhor fez com que eles ouvissem as suas palavras. Então, é muito extenso, né? É muita coisa para... O Rai está falando, você tem que grifar para procurar realmente se estender daquilo que Deus tem, mas que possamos, dentro dessa palavra, estarmos realmente expressando, gritando, né? Com muito louvor, com muita adoração ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ok? Então, eu vou abrir oportunidade para outros. Então, era isso que eu tinha grifado, ok, Rai? É bom frisar essas palavras, né? Todo o texto é formado de verbos e adjetivos. As palavras, elas dão vida ao texto. Estou esperando o próximo irmão, não você, viu, Matheus? Primeiro, os irmãos de Taquaritinga. Mais um de Taquaritinga, acho que está bom, né? O que é que se preparou aí? Está quase na hora. Está sendo um estudo bíblico, né? Isso é muito bom para quebrar a rotina. Alguém mais aí de Taquaritinga? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Alô? Aí, Gil. Então, eu esperei que outro entrasse aí, porque nós já estamos com as horas adiantadas, né? Deixa eu fechar a porta aqui, que eu estou com a casa cheia de neto. Ai, meu pai do céu. Então tá uma barulheira aqui. O filho do Isaac Mas, eu só quero falar uma coisa aqui, eu não vou falar... Como que é? O filho do Isaac é Gilberto Junqueira 2.0. O filho do Isaac já está ficando em pé, daqui não consegue parar no chão. Só está andando. Eu gostaria de falar aqui na página 92, só uma coisa que Jesus falou, porque o título dessa palavra fala grite alegremente. Entende? Grite alegremente. E é isso, né? Eu creio que essa alegria, a palavra fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas aquilo que Jesus falou,
ele falou assim, em João 15:11, essas coisas vos tenho falado, para que a minha alegria esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. É isso que tem nos motivado todos esses anos a permanecer junto, a permanecer com o Senhor, mesmo diante das circunstâncias que fala aí, difícil que nós passamos, e muitas vezes as circunstâncias vêm para nos desfalecer, mas a palavra que nós devemos lançar fora, em nome de Jesus, né? Nada vai nos desfalecer, porque o Senhor nos deu essa palavra para que a alegria esteja em nós, e o vosso gozo seja completo. É esse prazer que nós temos que ter de servir ao Senhor. Então, não importa a situação que estamos passando, a pandemia que estão passando, né? O importante é nós valorizarmos a palavra que o Senhor tem nos dado. Então, essa palavra é muito maravilhosa, uma bênção, né? Estuda na tua casa, né? E grite alegremente. Eu tenho louvado muito a Deus pelo grupo da felicidade, né? Que alegria, né? De ver nossas irmãs cantando, nossos irmãos participando, vibrando. E é isso que nós temos que fazer. E muitas vezes o inimigo vem procurar colocar embaraço sobre nós. Mas a palavra fala desembaraçando de todo peso e de todo pecado que nos assedia, corramos com perseverança a carreira proposta. E o que nos vai motivar a correr a carreira, antigamente nós falávamos que era do caminhar, lembra? Nós somos do caminhar, né? Mas não somos mais de caminhar. Nós não aceitamos apenas caminhar e o Senhor não aceita. Resta-vos uma carreira, é hora de correr com perseverança. E o que vai nos levar a correr é esta alegria que o Senhor tem falado através do RAI nesta noite, falado através da equipe apostólica, falado através do Horácio nesta noite, falado através dos cânticos nesta noite, que unção que a gente sentiu, vendo Fontoura cantando com a sua família, aquele menininho cantando, né? O Fontoura estava na frente, ele estava atrás, mas que unção que estava no coração dos irmãos e na adoração. Esta é a palavra que o Senhor nos deu. Eu quero aqui louvar ao Senhor por esta palavra. E o Senhor tem nos falado a palavra que haja alegria no teu coração. E se não tiver alegria, alguma coisa está errado. Você não deve aceitar. Você deve deixar que esse gozo esteja em você. Esse gozo de servir ao Senhor, de estar junto com os irmãos, de visitar os irmãos, como foi o nosso caso ontem, visitando o Iselo, a sua esposa, a irmã Cida, a irmã Tica, ouvindo ali as irmãs, os irmãos falando. Tudo isso é o Senhor falando para nós a cada dia. Eu louvo a Deus por essa palavra e grito alegremente, em nome do Senhor, a vitória sua o Senhor já te deu, e a sua vitória você vencerá gritando com alegria e com esse gozo completo. O Rai acabou de falar do Estênio Garcia lá, né? Que com tudo que ele tinha no bolso, com a sua chácara, quem sabe uma grande casa, ele morreu lá dentro e deixou tudo para os outros. Mas com esta alegria, nós vamos até poder comer um pedaço de pão seco, mas nós vamos ter alegria. Mas Deus não vai deixar nós comer o pão seco, o Senhor vai nos dar picanha, né? Carne boa. Meu abraço a todos, amo a todos os irmãos. Encerramos a palavra em alto nível, falando de picanha. Amém. Bote a mão sobre a sua cabeça. Salmo 96, 10. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Trazemos essa alegria, essa plenitude de alegria, porque o nosso rei, vencedor, está vindo para trazer a justiça, a equidade. É um reino de justiça, paz
e alegria no Espírito Santo. É nisso que nós focalizamos, Senhor. Elevamos nossos olhos para os céus, não para as circunstâncias. Venha o teu reino sobre todas as nações, todos os povos, todas as línguas. Incluímos todas as ilhas, no nome do Senhor. É com você, Marinho, São Paulo, Marinho, Angélica e a turma aí.